dia, bem-vindo ao Cidade Entrevista. Empreender, inovar, montar startups, esse é um discurso muito comum hoje. Mas como trazer para o nosso dia a dia? Para falar sobre esse tema, eu convidei o professor e doutor em comunicação, Lucas Araújo. Bom dia. Bom dia, Prazer. Raquel. É uma satisfação estar aqui. Bom, vamos começar conceituando, dizendo para as pessoas o que é essa tal da inovação. Inovação de uma forma bem simples, Raquel, é a gente criar algo novo que se concretiza no mercado. Vou dar um exemplo. Geralmente as pessoas falam assim: ah, eu inventei uma coisa nova, eu inventei uma bicicleta nova, eu inventei um produto novo. Qual que é a diferença entre invenção e inovação? É que aquele produto ali, ele só se torna inovação se você pegar aquilo que você criou, colocar para comprar e vender e der certo. É um jeito simples da gente entender de que a inovação não basta ser algo novo, mas precisa ser algo que eu consigo comercializar, vender, me trazer algum tipo de benefício financeiro no meu negócio, na minha empresa. Ou seja, na inovação as coisas têm que estar casadas, né? Você precisa saber empreender também, vender, ver alguma coisa a mais do que já tem no mercado, ou pode ser uma coisa óbvia? Muitas vezes as coisas excepcionais que a gente vê até parecem óbvias até certo ponto, né? Por exemplo, hoje a gente pensa no Google, um lugar onde eu procuro as coisas na internet. Isso aqui é a coisa mais simples, mais óbvia que isso. Só que quando o Google foi criado 20 anos atrás, a internet ainda era uma coisa incipiente e o próprio Google não sabia que ele ia se tornar o que ele é hoje. No começo a ideia era só armazenar alguns dados para facilitar a localização posterior. Geralmente a inovação, ela é um fruto da nossa necessidade. A gente enxerga no nosso cenário alguma coisa que está precisando ser melhorado, um determinado problema que tem que ser resolvido, aí você tem uma ideia de como resolver aquilo, vai lá e desenvolve alguma coisa nova. Se aquilo ali que você desenvolveu deu certo, você conseguiu resolver aquele problema, é o sinal de que é uma inovação. Bom, o Facebook aconteceu a mesma coisa, né? Facebook, o Mark Zuckerberg era um universitário em Harvard, né, uma universidade americana muito famosa, e ele, como todo rapaz, gostava de se relacionar com as moças. E aí, naquele momento, a internet ainda se desenvolvendo, né, foi em 2005, a internet era uma realidade, mas ainda uma realidade não muito presente, principalmente em países como o Brasil. E aí ele resolveu criar um lugar dentro da internet, uma plataforma, onde ele pudesse conversar com amigos e mostrando foto de garotas, né? Olha, o que você acha dessa menina? O que você acha dessa? Qual que é a mais bonita do nosso curso, do nosso campus, né? Daí o nome Facebook, ou seja, um livro, uma agenda de faces, de rostos, de pessoas que a gente ia de alguma maneira se relacionar. Nem Olha, ele imaginou, certo? Ele percebeu o potencial e aí empreendeu. É isso. mais ou menos por aí, né? Porque assim como acontece com a grande maioria dos empreendedores, Raquel, ele precisou se unir a outras pessoas também com uma visão inovadora. Um deles foi um brasileiro, né? O Eduardo Saferin, que também estudava com ele, que era um amigo de universidade. E eles se uniram com o propósito de transformar aquela brincadeira numa empresa. E aí foi um longo percurso, né, Raquel? Passaram por uma série de situações, como, por exemplo, conseguir investidores para colocar dinheiro, transformar aquela empresa em algo maior, sair daquele estágio inicial, que geralmente você tem pouco dinheiro e muito trabalho. E aí a gente começa a perceber que a evolução da empresa, né, dela deixar de ser uma startup e se tornar uma grande companhia mundial. Por que empreender e inovar hoje, se fala tanto nisso? Por que é um assunto da moda, vamos dizer assim, né? E fala-se em startups. Eu queria até explicar um pouco o que é uma startup. A gente acabou de citar
E nem todo mundo tem conhecimento do que vem a ser uma startup. Startup, Raquel, em poucas palavras, é uma empresa nascente, ou seja, uma empresa que foi criada há pouco tempo. Geralmente é uma empresa que tem um potencial de crescimento muito rápido. E esse potencial de crescimento muito rápido é porque ela envolve tecnologia. Que tipo de tecnologia? Muitas vezes a tecnologia é informática, como é o caso do Facebook, uma espécie de um programa de computador que dá suporte para aquela empresa, né? Então, as startups geralmente são empresas pequenas, com grande potencial de crescimento e que envolvem tecnologias como a informática para poder crescer. Agora, nem toda empresa pequena é uma startup. Por exemplo, eu vou criar um restaurante self-service. É uma startup? Não. Ah, Lucas, mas espera aí, o meu restaurante self-service ele vai ser diferente. Vai ser um restaurante self-service vegano, para um público diferenciado, com um cardápio totalmente novo. Eu vou chamar a chefe Raquel Rodrigues para criar um cardápio específico para o meu restaurante. Vai ser uma startup? Depende, talvez. Vamos supor que a chefe Raquel Rodrigues desenvolve uma receita absolutamente inovadora que não conhece outra receita parecida com aquela. E essa receita, ela deu super certo a ponto de se transformar em um produto que eu vou embalar e vou comercializar no meu restaurante. Aí eu já tenho uma tecnologia. E é por isso que se fala tanto nisso, né? É tão na moda, porque hoje todo mundo precisa criar algo novo, está sempre se buscando mais. A gente precisa criar, Raquel, porque hoje, com o avanço da tecnologia da informação, as coisas mudam numa velocidade muito rápido. Então, uma empresa que hoje ela está bem, ela está dando lucro, ela tem bons clientes, pode ser que daqui a 6 meses, um ano, já não esteja mais naquela situação. Seja porque apareceu um concorrente novo, seja porque esse concorrente novo é um restaurante totalmente diferenciado, com uma chefe que criou uma receita maravilhosa. Então, em nenhum setor hoje da economia, as pessoas podem ficar tranquilas e falar, não, estou tranquilo, estou bem, não preciso me preocupar com a inovação. Não dá. Não dá. Você tem que inovar porque você precisa constantemente desenvolver algo novo para os seus clientes e para futuros clientes, para que eles possam continuar. Bom, vamos acompanhar agora na tela, porque quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa sempre nessa imagem. Acho que ela fala muito sobre isso. Um robô, né? Uma coisa muito mais tecnológica, um avanço, alguma coisa diferenciada que o robô possa fazer, né? A gente não pensa numa receita de restaurante. A tecnologia, Raquel, essa tecnologia do robô é a tecnologia que a gente mais facilmente entende, né? Ah, uma coisa dessa pulando, a gente percebe facilmente que é uma coisa nova, uma tecnologia inovadora. Mas a ideia de tecnologia, ela não se restringe a máquinas, ela não se restringe a equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos. A tecnologia, de uma forma mais simples, a gente pode falar que é toda técnica, processo, jeito diferente de fazer as coisas. Por exemplo, vamos supor que você seja uma agricultora, né, já que estamos numa região agrícola, e que você tenha frutas, você tenha um pomar, você tenha um sistema, você tenha uvas, que é muito comum aqui também no norte do Paraná, né? E você colha essas uvas e você encaminha isso para a indústria. Geralmente, quando a gente fala de frutas, como uma uva, você imagina um ser humano que vai lá, corta o galinho da uva, toma cuidado para o cachinho não se machucar. Você tem uma técnica para fazer isso. Agora, vamos supor que você desenvolva um outro jeito, não com uma máquina, de um próprio ser humano colher essa uva. Só que ao invés dele ir lá e colher pelo cachinho, cortando com uma tesoura, que ele tenha um sistema
que ele consiga cortar 3, 4 cachos ao mesmo tempo, porque aquele cacho ele vai estar pendurado numa certa altura e eu vou conseguir fazer aquilo de uma forma mais simples e mais rápida, sem precisar ir um por um cortando com a tesoura. Ninguém pensou antes. E ninguém pensou antes naquilo. Uhum. Ah, Lucas, isso é uma tecnologia? É uma forma diferente de que você criou no processo produtivo lá na sua propriedade rural, de colher as uvas que são encaminhadas para a indústria para você fazer suco. Vamos acompanhar um outro vídeo que a gente tem alguns outros modelos também de inovação. Bem-vindos ao Centro de Saúde. Nosso projeto é uma pulseira com GPS que possibilita com que os responsáveis por idosos com Alzheimer, como por exemplo um cuidador, possa localizá-lo caso ele saia e se perca. Um robô minimamente invasivo, trabalha com pequenas incisões, onde o médico consegue controlar todos os instrumentais e realizar o procedimento cirúrgico. Nós reinventamos a forma que as pessoas imobilizam suas lesões, né? A partir de um biopolímero, né, que é termomoldável. E por ser de plástico, né, acabou aquele problema de não poder molhar. Bom, esse é mais um exemplo aí. A gente viu até um garoto, né, com o sistema de segurança no celular, um material diferente para você imobilizar a mão. Então, na verdade, são ideias, né? No caso aí é a tecnologia aplicada, né? Criando dispositivos novos. São dispositivos diferenciados que você desenvolve com determinado propósito. Aí só lembrando, Raquel, que para sair desse campo da invenção, que é o dispositivo, o gesso, que não é mais gesso, é uma forma de mobilizar a partir de um biopolímero, como ele falou, daquele biopolímero para se tornar inovação, precisa ser comercializado, vendido, precisa que alguém veja valor naquilo. Aí você fala, quem é esse alguém, Lucas? Esse alguém é, por exemplo, um hospital que precisaria de um gesso para imobilizar uma pessoa que machucou o braço. E acha isso dentro do seu processo de gestão uma maneira, às vezes, mais econômica, mais razoável. Exatamente, Raquel. Então, é preciso que alguém da área perceba nisso, de fato, algo bom, por exemplo, que não pode ter um preço muito alto, porque não adianta nada ser super bacana E caríssimo, que ninguém vai querer comprar. E aí essa é uma outra etapa da inovação bem complexa, que é quando você pega essas ideias boas, que você vê grande potencial, mas que ainda não chegaram no mercado e não se tornaram um produto comercializável. Bom, vamos lá. Quem está nos ouvindo em casa tem uma grande ideia maravilhosa, falando, não, mas e agora? Para onde que eu vou? Né? Ah, eu preciso para uma startup, me encontrar com outras pessoas, desenvolver minha ideia. Ou me juntar com algumas pessoas, montar uma empresa e ir para uma startup. A gente tem ambientes de startup, por exemplo, aqui na região, é rica nisso? A nossa região é uma região boa, se comparado com de outros estados, de outras cidades do Brasil. Nós temos, por exemplo, uma incubadora na UEL, né? A Intec, que já tem 10 anos de existência. É uma incubadora que vem prestando um importante trabalho para a sociedade. Mas o nosso ambiente de inovação ainda precisa melhorar bastante. A Prefeitura de Londrina assinou um termo de cooperação com o Parque Tecnológico de Itaipu, que já foi um salto importantíssimo, porque o Parque Tecnológico de Itaipu é hoje um dos melhores ambientes de inovação do Brasil, muito respeitado pelo importante trabalho que eles fazem. Então, Londrina está caminhando, mas a gente ainda tem espaços que são muito focados nessa inovação de startups tecnológicas voltadas principalmente para estudantes, para professores, para pessoas do meio acadêmico, né? Porque a incubadora, né, já que a gente falava aqui de ambientes de inovação, que é o caso tanto da Intec da UEL quanto essa que a Prefeitura assinou com o Parque Tecnológico de Itaipu, ela é um espaço onde pequenas empresas, startups, têm um ambiente propício para crescer. Por isso que fala incubadora. Então, a pessoa vai lá,
tem uma equipe, Tem um apresenta tempo, né, projeto, determinado. tem geralmente um edital, apresenta um projeto, essa incubadora vai avaliar os melhores projetos, selecionou o projeto, vai para lá. A empresa fica lá durante um período de aproximadamente 2, 3 anos. Por quê? Porque nesse período é o período, por exemplo, de criar um plano de negócio. Um plano de negócio no qual a empresa vai verificar de que maneira que ele vai comercializar aquele produto, de que forma que ele vai criar uma linha de produção, quais são os custos, qual a equipe de trabalho. Ele vai ter que criar um departamento de marketing e comunicação para comercializar e divulgar aquele produto ou serviço. A incubadora é para isso. É para a empresa tomar corpo. E aí... Me diga uma coisa, e dinheiro para tudo isso? Porque assim, como é que a pessoa pode obter recursos? Dentro da incubadora já tem um certo recurso para a pessoa ficar durante um tempo? E também outras situações, por exemplo, a pessoa que não conseguiu para a incubadora, ele consegue investimento para desenvolver a ideia? Sim, sim, Raquel, existem alguns caminhos. Na incubadora, geralmente você tem editais de recursos que a gente chama de dinheiro a fundo perdido. Isto é, não é um empréstimo, é um dinheiro que geralmente vem do governo estadual ou governo federal, que você apresenta um projeto, o governo vê valor naquilo e fala, então tá, então eu vou te disponibilizar aqui uma certa quantia para você gastar na sua empresa desenvolvendo o seu negócio. Caso você não consiga entrar numa incubadora, Raquel, existem algumas opções, por exemplo, coworking. Existem alguns coworkings que ajudam você a desenvolver o seu negócio. Como? Palestras, mentorias, cursos. Dependendo do espaço de inovação, isso pode ser até gratuito. Geralmente os coworkings não são gratuitos, mas existem alguns espaços. Por exemplo, em São Carlos, uma cidade do interior de São Paulo, tem um espaço de inovação sensacional que ele é totalmente gratuito. É um nome bem estranho, chama O Novolab. O Novolab, bem estranho, não sei de onde que eles tiraram esse nome, Raquel. E aí lá é um espaço porque você, como uma empreendedora, a Raquel teve uma ideia bacana, juntou uma amiga que é sócia, vai lá. Aí lá deve ter um motivo, né? Aquela região ali de São Carlos é uma região que tem muitos cursos de engenharia, da USP, né? Também. Universidade Federal. Também, é uma coisa muito relacionada com as universidades, porque geralmente são as universidades de onde vêm as ideias mais tecnológicas, mais inovadoras. Mas é importante frisar, Raquel, que não é um espaço restrito para estudante universitário, não é um espaço restrito para professor, para pessoas que têm um curso superior. Você pode geralmente chegar nesses ambientes de inovação e participar de um evento, de uma palestra e quem sabe até receber mentoria. O que é mentoria? Um aconselhamento de pessoas que já estão no meio e que podem te ajudar. Muitas vezes você pode receber isso de forma gratuita. Aqui em Londrina nós não temos um espaço como esse. Quem sabe a gente ainda consegue trabalhar nisso, desenvolver, já que Londrina, assim como São Carlos, é uma cidade com um grande número de instituições de ensino superior e que tem já essa vocação para trazer boas ideias. Pelo que você está falando, qualquer um pode ir para uma startup. Qualquer tipo de negócio, perfil de negócio? Existem perfis, Raquel, que são mais propícios para uma startup. Por exemplo, tudo que envolve informática é mais propício, não que não seja diferente. Vamos supor, por exemplo, Raquel, você é uma agrônoma, já que estamos numa região agrícola, e você gostaria de trabalhar o melhoramento genético de uma planta. Melhoramento genético é diferente de transgenia, é uma coisa que você faz um cruzamento de variedades e vai melhorando a planta. E você gostaria de fazer isso. Você teria condições de fazer isso sem necessariamente você criar uma startup. Você teria que criar um CNPJ, você teria que ter uma empresa, né? Uma empresa legalmente constituída, amigos, equipes, né?
pessoas trabalhando juntos com esse propósito e vocês vão buscando melhorar aquilo, trabalhando em determinadas ideias e propósitos. Por exemplo, hoje se fala muito na área de educação, né? EdTech, o pessoal chama. É possível trabalhar a educação sem necessariamente envolver informática? Sim, é possível. Embora hoje o foco A esteja na tendência informática. é outra. Por quê? Porque se fala muito hoje em ensino à distância. Ah, não, mas eu quero trabalhar o ensino presencial, aquele de sala de aula, então eu vou pensar numa metodologia participativa, aluno-professor, que vai ser super legal, vai ser uma inovação bacana. Beleza. Bom, isso é um assunto quando a gente fala em empreender, inovar, startup, é só para quem tem dinheiro? Mas você vai responder isso no próximo bloco, a gente vai sair para o intervalo, é bem rapidinho e já voltamos. E voltamos com o Cidade Entrevista, hoje falando em empreender, inovar, criar startups. Eu deixei uma pergunta aqui para o Lucas Araújo, professor e também doutor em comunicação. Lucas, esse assunto de startup, de empreender, inovar, é só para americano endinheirado, aquela pessoa que tem uma ideia em casa, mas não tem grana, está fora? Não, não é bem assim não, Raquel. Eu gostaria até de citar um exemplo. O governo do estado do Paraná, por meio da Fundação Araucária, que é uma entidade de fomento à ciência e à tecnologia no estado do Paraná, ele está com um edital aberto chamado Projeto Sinapse de Inovação, que ele justamente prevê dinheiro a fundo perdido, conforme falávamos há pouco, e esses recursos são destinados para empreendedores que queiram desenvolver ideias inovadoras. Um detalhe interessante, Raquel, é que o edital do Projeto Sinapse, ele fala que a proposta inovadora tem que ter um coordenador técnico. O que é um coordenador técnico? Não é necessariamente um professor, não é necessariamente um pesquisador, mas o ideal é que seja, por quê? Porque é uma pessoa que está desenvolvendo pesquisa para gerar inovação. E aí, eu gostaria de fazer uma observação, Raquel, que muitas vezes o empreendedor, conforme você mesmo falou, ele não faz ideia de como que ele consegue desenvolver as coisas. Como que ele consegue recursos, como que ele consegue colocar a ideia dele em prática. O projeto... Eu acho que esse, inclusive, deve ser o principal empecilho, né? A pessoa Com certeza. tem uma ideia, fala, não, eu tenho uma grande ideia, mas e daí? Como é que eu vejo se isso é viável? Como é que eu consigo dinheiro? Como é que eu mando para frente com isso, né? E aí, nesse caso, o que é interessante, né? O interessante é que o empreendedor ele vai ter que procurar uma pessoa que tenha um pouco de conhecimento técnico para justamente ajudá-lo a desenvolver essa ideia inovadora e empreendedora que ele tem. É uma das poucas exigências, assim, mais, eu não diria complicada, mas mais técnicas que eles fazem no edital. Existe um perfil, por exemplo, quando a gente fala de um edital aqui do Paraná, tão próximo, existe um perfil das startups que estão se instalando aqui no estado? Geralmente se fala muito na área agrícola, né? Já que o nosso estado é um estado cuja agricultura representa boa parte da nossa economia. Fala-se muito na área da saúde, conforme nós vimos no vídeo que você chamou há pouco, né? Desenvolvimento de novas técnicas, de novos produtos para a área da saúde. Tratamentos, por exemplo, terapêuticos diferenciados, que envolvam outros tipos de medicamento que não necessariamente os medicamentos que a gente está acostumado. Uma outra área é a área da educação, conforme falávamos também, já que a educação é um dos pontos mais importantes. Mas existem outras áreas que estão ganhando destaque, né? Por exemplo, a área da segurança pública. A área da segurança pública é uma área que vem cada vez mais se desenvolvendo empresas para procurar suprir algumas lacunas, algumas brechas que a gente tem. Por exemplo, recentemente uma empresa que ganhou um concurso em São Paulo, na área de segurança pública, era uma empresa que buscava trabalhar a unificação de dados das polícias civil
do Brasil inteiro. O que ela previa? Algo simples que a gente falava. Mas aparentemente simples do ponto de vista técnico, que era digitalizar um banco de dados que ainda está no papel na grande maioria das delegacias de polícia de civis do nosso país, digitalizar e colocar aquilo num banco, num sistema informatizado, no qual as pessoas, as autoridades pudessem consultar aquelas digitais para encontrar alguma pessoa que tenha cometido algum delito. É uma startup de São Paulo que fez essa proposta e é uma tendência hoje se pensar muito nessa área da segurança pública. Dados, né? Dados. Por exemplo, já que você falou de dados, Raquel, o grande problema que nós temos hoje no Brasil é que a maioria dos dados catalogados estão em inglês. Aí você fala, como assim, Lucas? Por quê? Porque as empresas de tecnologia como Google, Facebook, elas trabalham com dados em inglês. Elas têm uma base de dados em português, claro, né? Senão o tradutor do Google nem conseguiria trabalhar com a língua portuguesa. Mas se a gente for comparar a quantidade de dados em português e em inglês, a discrepância, a diferença é enorme. E hoje existem empresas que estão catalogando dados em língua portuguesa para facilitar a identificação de informações em língua portuguesa hoje no Brasil. Então a gente tem um campo imenso, muito vasto para trabalhar nesse. Pode pensar, pode sonhar que vai dar certo. Acredito muito nisso, Raquel, e acho que é importante as pessoas terem essa coisa de que a inovação precisa muito da vontade da mudança. Na minha pesquisa de doutorado, Raquel, eu pude perceber que a questão cultural, o desejo de mudança, muitas vezes, é o que mais atrapalha a inovação. Muitas vezes as pessoas falam de inovação, acham legal a inovação, mas não colocam em prática. Medo? Medo do desconhecido, medo, quem sabe, de até ser prejudicado de alguma forma. Então a pessoa está lá relativamente estável, né? Tem que ter um perfil. Tem que querer mudar, Raquel. A gente precisa ter essa coisa de buscar a mudança, porque a mudança, na grande maioria das vezes, ela vem para contribuir com a gente, se nós estamos tomando a iniciativa. Lucas, muito obrigada. Agradeço a sua presença aqui, todas as suas informações. Obrigada. Eu que agradeço, Raquel. Foi uma satisfação enorme. E nós chegamos ao fim de mais um Cidade Entrevista e eu espero você no próximo sábado,